Estamos aqui hoje com José de Checa, empresário no setor de autopeças no interior do Ceará. Tudo bem? Ótimo, tudo bem. Nós vamos fazer aqui algumas perguntas a respeito da sua empresa. Você poderia falar um pouco o que é a sua empresa, como funciona? Tá. A empresa é uma empresa familiar, a gente atua há 34 anos no mercado. Começamos, meu pai e minha mãe, literalmente uma tenda bem pequena no interior do Ceará, chamada São Luís do Curu, uma cidade minúscula. Eles passaram por volta de 6 anos, eu acho, 6 a 7 anos, até que meu pai decidiu abrir uma filial em uma outra cidade, que hoje é a principal atividade, que é em Itapipoca. A unidade de São Luís do Curu, ela continuou atuando juntamente com a de Itapipoca, mas com o tempo foi-se visto que o faturamento era discrepante. Então, há 7 anos atrás a gente fechou a filial e estamos só realmente com a unidade de Itapipoca, que hoje é a maior de todas. Nós já chegamos a ser a maior distribuidora de autopeças da região noroeste do Ceará, e também já chegamos a atender quase metade do estado. Hoje nem tanto, porque a concorrência é muito grande, mas estamos ainda como sendo uma das melhores da região. Então a empresa está há quanto tempo no mercado? E o nome da empresa? Anchieta Peças, nós estamos há 34 anos no mercado. Tem algumas perguntas? Sim. Ao seu ver, quais as características pessoais mais importantes para a sua empresa? Características pessoais dos funcionários? Sim. Sim. E também da empresa? As principais características que a gente busca num funcionário hoje, principalmente honestidade, disciplina, porque a pessoa ela precisa ter o senso do que ela faz parte de um todo. Então o trabalho dela influencia no todo, no complemento da empresa no geral. Então assim, eu preciso que a pessoa seja responsável, que ela tenha disciplina para poder agir de acordo com as normas da empresa e continuar assim por vários anos. Também não adianta eu ter isso durante um período inicial e depois eu vir perdendo essa qualidade ao ponto que eu vou ter que perder algum funcionário também. Certo. E você poderia nos falar um pouco como surgiu essa ideia de empreender? A empresa ela não é minha de início, é da minha família. Então assim, eu inseri na empresa há pouco tempo. Agora, se você perguntar de onde veio a vontade de empreender, no meu caso, realmente veio desde o início da vontade de ter algo onde eu possa ter o domínio completo da situação. A partir do momento que você é funcionário, você depende de quem está em cima. Então, se você é um funcionário, você depende do seu supervisor, do seu coordenador, do seu diretor. Você nunca vai ter real, como posso dizer, você nunca vai ter uma real dinâmica, uma real propriedade do que você está fazendo, entendeu? Já você sendo o dono, o proprietário de fato, não existe alguém, fisicamente falando, acima de você. Então, você é responsável pelas ações e atitudes da sua empresa. E qual o seu trabalho na empresa? Hoje eu faço planejamento estratégico, eu faço o setor de fiscal também, contabilidade fiscal junto com o contador. Eu faço a parte de investimentos, então toda a receita que é gerada na empresa, parte é gasta dentro da empresa, parte é gasta em desenvolvimento empresarial e outra parte é reinvestida. Esse reinvestimento são investimentos, no caso, a nível nacional e internacional. Esse gerenciamento sou eu que faço. Certo. Como você obtém informação sobre o que está acontecendo na empresa e como controlar as coisas? As informações da empresa elas são segmentadas de acordo com cada área da empresa. Então, por exemplo, a respeito dos investimentos, eu pego informações junto com a assessoria a qual eu faço parte. A respeito da contabilidade, junto ao meu contador, que também trabalha diretamente vinculado à diretora financeira da empresa. Com relação à parte imobiliária, também que eu não comentei, não é dentro da empresa, mas é uma outra empresa que eu gerencio. A imobiliária já é a administração própria, eu faço a administração sozinho. Então os dados surgem da coleta que eu mesmo faço. Certo. Quantas horas você trabalha por dia e trabalha aos sábados e domingos? Eu trabalho da hora que eu acordo à hora que eu durmo. E eu trabalho de sábado e domingo dependendo da demanda e dependendo do retorno. Certo. Você tira férias? Eu tiro
descansos durante o ano. Eu não tiro um mês de férias porque isso comprometeria muito o resultado de algumas coisas. Sim. Então, durante um ano, eu tiro 5 dias, 10 dias, 15 dias, que dá muito mais de um mês, mais segmentado. Mais certo. Exatamente. E você pensa em se aposentar? Com certeza não. Se for pensar a nível de aposentadoria federal, não sei nem se a gente vai conseguir se aposentar um dia. Se for a nível de privada, eu fazer minha aposentadoria, isso eu já estou fazendo hoje. Então, assim, se a pergunta fosse remodelada para você, você pretende continuar tendo o mesmo nível de atividade de hoje, daqui a 20 anos? A resposta é não. Sim. Eu quero, quando eu tiver meus 50, 55, eu quero estar realmente bem mais por fora, aproveitando mais do que realmente inserido. Sim. Como você trata seus erros e os colaboradores que erram? O erro, ele é fundamental no processo de aprendizado. Então, errar faz parte do processo de aprendizado. Persistir no erro é burrice. Então, assim, o funcionário que erra, eu lhe ensino e mostro a ele o caminho correto a ser seguido. Se ele persiste no erro, então não tem isso que eu possa fazer. Entenda que o mercado hoje está extremamente concorrido. Então, se eu busco uma pessoa para minha empresa, ela tem que atender uma certa necessidade de classificação. Se essa pessoa não atende essa necessidade, eu vou tentar trabalhar com ela o mínimo possível para ela atender. Porque existe um leque de pessoas do lado de fora disponíveis que não vão demandar nem meu tempo, nem meu investimento. Entendeu? Então, se uma pessoa erra, se ela for muito boa do que faz, ou se ela tiver um diferencial mediante outras, eu ensino e mostro o caminho correto. Persistiu no erro, um abraço, boa sorte, que vem a próxima. Certo. Como você lida com as incertezas? Incertezas no geral, nos negócios? É como se não valesse a pena investir naquilo, em algo. Incertezas sempre vão ocorrer. É muito difícil você ter certeza, principalmente no âmbito comercial, é muito difícil você ter certeza sobre alguma coisa. Então, assim, toda vida que eu faço um investimento, que eu penso em abrir um novo negócio, que eu imagino, que eu faço um planejamento estratégico a longo, médio e curto prazo, isso são perspectivas. Então, não tem como, por mais que eu tenha uma reunião, um estudo, uma reunião, e depois mostro o embasamento e diga, ó, vai acontecer isso nos próximos meses. É uma estimativa. Não tem como eu ter a certeza disso. Então, assim, a melhor maneira de se trabalhar com a incerteza é que você tenha conhecimento e preparo suficiente para diminuir ao ponto de quase virar uma certeza. Porque existe uma incerteza ao léu, onde você realmente não tem domínio sobre nada, e existe uma incerteza controlada, onde você se baseia em fatos, né? Exatamente, e já trabalha em cima de alguma coisa que você possa prever. Certo. Você atribuiu o sucesso da sua empresa a qual fator? Uma administração firme, desde o início, da época dos meus pais, também passando para mim. Uma relação humana também. Então, assim, vou lhe dar um exemplo. Nós temos funcionários na empresa hoje que têm 26 anos de empresa. Tem um funcionário que está desde que a empresa abriu. Ele foi o primeiro funcionário que meu pai contratou. Ele só não tem o mesmo tempo de empresa porque os meus pais trabalharam durante anos sozinhos. Então, assim, a empresa tem 34 anos, contratou-se o primeiro funcionário há 28, ele tem 28 anos de empresa. E o cara ainda está lá. Entendeu? Então, assim, para você conseguir manter funcionários durante muito tempo assim, é importante que você realmente tenha uma atenção humana e não só rígida. Então, lá nós temos uma direção bem rígida, porém nós também temos uma direção humana, a qual realmente se faz uma família. O funcionário mais novo hoje, ele tem 5 anos de empresa, o mais recente. Então, a maioria fica bastante A maioria tempo. fica. Você estabelece alguma meta? Todos. Se você não tem meta, para onde é que você vai? Realmente. Enquanto. Entendeu? Então, assim, eu tenho meta de faturamento, eu tenho meta de planejamento, eu tenho meta de investimento, eu tenho meta de retorno, eu tenho meta de abertura de empresa nova, eu tenho tudo isso aí, eu tenho metrificado. Porque se eu não tiver, se eu não sei para onde eu estou indo, como é que eu sei se eu cheguei lá? Mas as suas metas são por anos? Como é que Curto, funciona? médio e longo prazo. Então eu tenho meta mensal, eu tenho meta semanal, eu presto contas com alguns diretores da empresa.
a qual a gente se reúne semanalmente, mensalmente, tem outros que eu me reúno semestralmente, anualmente, então varia muito. Quais argumentos você utiliza para convencer os clientes a comprar seus produtos? O meu setor é um setor um pouco diferente da maioria. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, você quer comprar um celular, tá? Então, você quer comprar um celular, você vai escolher um celular que ele atenda melhor. No setor de autopeças, infelizmente, 90% dos meus clientes não chegam felizes na minha loja, porque ele quebrou o carro. Então ele vai te conseguir. Exatamente, ele não escolhe comprar, entende? É diferente. Porque você tem a perspectiva, você tem a noção que hoje eu quero comprar um celular novo, hoje eu quero comprar uma roupa, hoje eu quero trocar o meu relógio, comprar uma bolsa, você quis. Se você tiver condições financeiras, você vai lá e adquire o bem. No meu caso, você foi pela surpresa. Seu carro quebrou, alguém bateu em você, você teve que fazer uma manutenção que não estava prevista. Então, dificilmente alguém chega na minha loja e chega alegre. Como é que a gente faz para vender? Especificamente no meu ramo, nós temos que ter um excelente atendimento, que hoje não é mais diferencial. Atendimento não é diferencial. Se você diz para alguém que a sua empresa tem um bom atendimento, isso é o mínimo, não é o máximo, entendeu? E preço. Infelizmente a gente tem que ter preço. Ainda mais que tem uns prejuízos, né, na baixa, e a pessoa quer o menor preço. A pessoa que chega na minha empresa, ela não quer saber se o meu vendedor está sorrindo para ela, se está no ar-condicionado na entrada, se tem um cafezinho importado sendo serviço, não. Quer saber se ele vai comprar aquela relação de peças que foi dada pelo mecânico pelo menor preço possível ou pelo maior parcelamento, dependendo do seu crédito. O que você diria a alguém que está pensando em iniciar algum negócio na sua área específica? Pense muito, primeiro. Não vou nem dizer da minha área específica, mas para qualquer pessoa que pense em abrir um negócio, tá? Empresa é igual um filho. Então, assim, se você abre uma empresa, tenha em mente que você está literalmente ali, você está nascendo um filho. Então, você vai ter o início complicadíssimo, como qualquer criança. Você vai ter turbulências durante o processo da empresa. Você pode ou não dar certo. Você deve ter histórias também de pessoas, por exemplo, que criaram um filho muito bem e mesmo assim o filho não é uma pessoa tão excelente. Empresa do mesmo jeito, você pode fazer tudo de bom e da melhor e mesmo assim a empresa não dá certo. Então a empresa, no geral, ela é dificílima, mas quando dá certo, ela lhe dá um retorno muito bom. Nenhum investimento que você faça hoje pode chegar a lhe dar o retorno que uma empresa dá, financeiramente falando. Então não existe não é um no retorno mercado, imediato, né? Não é um retorno imediato. Mas não existe no mercado hoje nenhum tipo de investimento que você faça que você consiga ter um retorno de uma empresa. E assim, batalhe muito. Para quem quer abrir um negócio hoje, você tem que botar a cara a tapa e ir para cima, arregaçar a manga. Se você for uma pessoa muito introspectiva, que não gosta de falar com pessoas, que não gosta de resolver problemas, aí sim, não abra. Para você abrir uma empresa, seja qualquer segmento, você tem que saber ser bom em resolver problemas. Essa acho que é a principal função, né? Você tem que saber ser bom em comunicação. Pois muito obrigada por conceder essa entrevista. Foi ótimo. Agradeço.